Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos que já estão nos assistindo aí da sua casa, aos irmãos que já estão chegando. Que Deus abençoe. E nós estamos iniciando. Estamos iniciando mais um culto. Convida aí os irmãos. Abram aí suas Bíblias no Salmo 46. Vamos ler o Salmo 46, vamos dar um minutinho para que os irmãos encontrem nas suas Bíblias. Salmo 46. Todos encontraram, irmãos? Então vamos orar, entregando a Deus esse culto e posteriormente nós vamos ler. Pai amado, Pai querido, nós te entregamos esse culto nas tuas mãos, pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Pai, fale com cada um de nós que aqui se entrou. Pai, cada pessoa que está assistindo esse culto na sua residência. Pai, que o Senhor venha limpar os nossos corações, limpar os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. A tua palavra diz em Isaías 59 que o Senhor fala conosco, as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar, mas os nossos pecados nos impedem de ser abençoados e nos impedem de ouvir a tua voz. Mas pedimos nesse momento que o Senhor venha nos limpar, venha nos purificar e que assim, Pai, possamos ouvir o Senhor falar conosco. Pai, seja conosco neste culto em nome de Jesus. Receba, Pai, aqui os louvores que serão a ti entoados, as orações que serão feitas, os dízimos, as ofertas e principalmente, meu Deus, venha falar conosco através da tua palavra que é verdade, através da tua palavra que é Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, falando conosco. E assim nós pedimos, Pai, venha ser conosco neste culto, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então todos encontraram aí o Salmo 46? Amém? Eu vou ler um versículo, a igreja vai ler o versículo seguinte, e o versículo de número 11, nós vamos ler juntos. Amém? Está escrito: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Ainda que estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Todos, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Glória a Deus, que versículo forte, né? Que salmo bonito. Deus de Jacó é a nossa fortaleza, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, por isso nós não tememos, porque nós temos um Deus que está conosco, que é o Deus vivo, é o Deus poderoso, é o Deus de Jacó. Glória a Deus. Eu convido aos irmãos para estarem aqui na frente ministrando os louvores.
Igreja, fica ligado no que Deus tem para você nessa noite. Muitas das vezes nós estamos aqui preocupados com o amanhã, mas que essa não venha a ser a nossa realidade. Vamos ficar ligados no que Deus tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Que alegria estar na casa do Senhor. Está podendo rever os irmãos. Graças a Deus. Dona Nilza, seja bem-vinda. Que alegria rever a senhora. Irmã Marina também. Todos os irmãos, né? Muito bom, graças a Deus. É bom dar graças ao Senhor. E que Ele possa estar nesse momento, meus irmãos, está recebendo a adoração da sua igreja, o louvor da sua igreja, amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos na sua casa, obrigado pela casa do Senhor aqui de portas abertas, Pai amado, obrigado pela vida dos irmãos que aqui conseguiram se achegar, obrigado pela vida dos irmãos que estão assistindo a esta transmissão em seus lares, ó Pai, obrigado, Pai, pelas obras que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Grande é o Senhor, meu Pai, muito digno de ser adorado, de ser louvado, ser engrandecido, Pai amado. E estamos aqui hoje para isso, Pai amado, para estar louvando ao Teu nome, engrandecendo o Seu santo nome, Pai amado, pois somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém, meus irmãos? Então que possamos estar nesse momento adorando ao nosso Deus, prestando a Ele todo louvor e toda adoração. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda, Senhor, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante a Ti nos prostramos, Pai. Por isso diante dele nos prostramos. Só o Senhor é digno, Pai amado, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te, Senhor, e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só o Senhor é Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. alegria, alegria de toda a terra, de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, só em Ti, Jesus, e que nos ajuda contra o inimigo.
diante dele nos queremos o teu nome engrandecer. Muito obrigado, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só o Senhor é Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Só o Senhor é digno, Pai amado, de todo louvor, de toda adoração, Pai amado. A Ti seja dado, Pai amado, todo o poder e a honra para todo sempre, meu Pai amado. Toma nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai amado. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar contigo, Pai amado. Somos fracos, somos pecadores, Pai amado. Dependemos de Ti, Senhor. E a Ti pedimos, Pai amado. Capacita-nos como Teu povo, Pai amado. Acende, Pai amado, a chama do primeiro amor em cada um de nós, Senhor. E que a glória do Senhor, Pai amado, resplandeça em nossas vidas para a glória do Teu nome, Pai amado. A Ti seja dado a honra, Pai. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei
A Ti seja dado, Pai amado, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Palmas para Jesus, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és a nossa luz, Pai amado, a nossa salvação, Senhor. E a Ti, Pai amado, nós rendemos graças. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar contigo. Ajuda-nos a buscar cada vez mais a Sua presença em nossas vidas, Senhor. Fortaleça a presença do Santo Espírito do Senhor em nós, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito, E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate, lutando o bom combate do Senhor, trabalhando lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Apesar das adversidades, apesar das lutas, Unidos mesmo que o inferno se levante contra a sua igreja, Pai amado, nós manteremos a caminhada firme com o Senhor, meu Pai amado, pois a obra é tua, Senhor. Eu convido os irmãos a estar proclamando essa palavra, meus irmãos, porque essa palavra tem poder. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Para a honra e glória do Senhor Jesus, graças a Deus, Senhor, o nome do Senhor seja louvado. Palmas para Jesus, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja seu nome, Pai. Amém. Passa a palavra ao pastor Tiago para dar seguimento no culto. Isso aí, vamos em frente. Boa noite, irmãos. Vamos compartilhar agora de uma maneira bem simples e rápida, bem breve, o momento dos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Convido aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Malaquias 3:10. Livro do profeta Malaquias 3:10. Está escrito, todos encontraram? Então vamos dar mais um minuto. Malaquias 3:10. Som. Tá dando microfone, eu vou voltar o volume depois. Não, dá para só ficar mais longe, mas depois eu ajusto. Todos encontraram? A palavra do Senhor está escrito: traga o dízimo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardá-las. Podem se assentar. Irmãos, então nós temos a oportunidade, nesse momento, de dizimar e ofertar a casa do Senhor. E se você, meu irmão, tem a condição financeira, se você tem o seu emprego, se você tem uma oportunidade de ganhar o seu dinheiro, eu convido que você assim faça na casa do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos dá um mandamento e nos dá também a promessa para quem obedece o mandamento. E a promessa aí que nós lemos é: veja se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Mas tem uma condição: eu preciso ser o quê? Dizimista, trago o dízimo ao depósito do templo. E muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não sou dizimista e Deus tem me abençoado. Ele realmente abençoa, mas experimente dar o dízimo, aí você vai provar a prosperidade bíblica. Deus nos abençoa mesmo sem nós merecermos, meu irmão, porque nós não merecemos nada. E é isso que a palavra do Senhor vai falar em Efésios 2, 8 e 9, que é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós. Nós não merecemos, porque não vem de nós. É um dom de Deus, e Ele sim, Ele te abençoa, Ele me abençoa. Mas se eu posso abençoar a casa do Senhor, assim eu devo fazer, como obediência à palavra do Senhor. Como gratidão, porque Ele tem feito muito por nós, pelo emprego que Ele nos dá,
pela capacitação que Ele nos dá para que a gente possa ser bons profissionais, pelos clientes que Deus nos dá. E assim nós somos gratos e devolvemos o nosso dízimo e a nossa oferta na casa do Senhor, tendo a convicção que nada vai nos faltar. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, você não perde de ser dizimista, você não perde de obedecer a palavra do Senhor, você não perde em contribuir com a igreja em que você congrega, com a igreja em que você é membro. Então, nós teremos essa oportunidade, nós vamos louvar com mais um hino. A nossa irmã Maria Paula vai estar aqui à frente e você vai ter essa oportunidade de dizimar na casa e ofertar na igreja, amém? Antes, então, como nós fazemos, vamos orar por esse momento, consagrando os nossos dízimos e ofertas. Fique de pé. Pai Santo, Deus de amor, Deus poderoso, o Senhor dos Exércitos que está conosco, nós agora te entregamos, Pai, o período dos dízimos e ofertas. Pai, que o Senhor venha receber esse ato como um ato de comunhão, como um ato de obediência à Tua palavra, que é a verdade. Então, Deus, eu quero te entregar cada dízimo, cada oferta que aqui será entregue, e quero pedir, Pai, que os meus irmãos vejam a prosperidade bíblica, que os meus irmãos vejam o cuidado de Deus na sua vida e também nas suas finanças, Pai. Te entrego, Pai, cada irmão que vai contribuir, e te entrego também, Pai, os irmãos que ainda não têm uma porta de emprego, os irmãos que ainda não têm uma renda. Quero pedir, Pai, que o Senhor venha abrir essa porta para que em breve esse irmão também possa estar aqui participando deste momento conosco. Assim, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos louvar e você tem a oportunidade. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Vamos, cadê as crianças que vão para a aulinha? Professora Luana, Nicole, Lorena, Davi. Como é que é o nome? Emily. Essa daqui, como é que é seu nome? Sara. Cadê a professora Luana? Vamos aqui orar pelas crianças antes de ir para a aulinha. Luana está vindo. Não, vem cá. Vamos orar aqui. Igreja, estenda suas mãos e vamos abençoar aqui as crianças. Pai amado, nós te entregamos a vida das crianças que vão lá para a aulinha. Pai, que a tua palavra venha dar fruto nos seus corações, que eles venham aprender mais do Senhor nesta noite. Venha capacitar também a professora que vai estar ensinando, ministrando a palavra, que ela seja usada ali, Pai, de acordo com a tua vontade, para ensinar e conduzir essas crianças na palavra do Senhor. Assim, meu Pai, nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode esperar aqui que a professora já vem. Já está vindo ela. Pode ir andando aqui. Hoje a turminha está maior, né, gente? Você que sabe, vê com a sua mãe, se ela te convocar. E eu quero convidar também a preletora da noite, nossa irmã Maria Paula, para estar aqui à frente. Hoje quem vai nos abençoar com a palavra do Senhor é a nossa irmã Maria Paula. Eu convido a igreja que fique de pé para que a gente esteja orando, abençoando a vida dela. Estenda suas mãos. Pai amado, Pai querido, nós te entregamos aqui a vida da Maria Paula. Pai, que o Senhor esteja capacitando cada dia que passa mais na obra do Senhor, que o Senhor venha cada dia que passa mais, enchendo ela com teu óleo, enchendo ela com teu Espírito Santo, e que neste momento, Pai, ela venha ser usada como canal de bênçãos para a vida desta igreja. Vá tirando, Pai, todo medo, todo desânimo e tudo aquilo que não vem do Senhor, que vem para tentar impedir ela de falar, de trazer a tua palavra. Que o Senhor venha usá-la, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Quando o pastor fala preletora, né, a gente imagina que é uma mulher grande, chegando assim, aí vem uma menininha como preletora. É assim que Deus faz, né? Deus chamou Davi. Quando Samuel chegou lá, ele viu os irmãos de Davi, ficou procurando, né, quem seria o ungido rei. Mal sabia Samuel que seria aquele pequenininho ali, que era Davi. Então, irmãos, quando o pastor me convidou para trazer a palavra hoje, eu aceitei, porque eu sempre entendi que quando me é proposta alguma coisa na casa de Deus, é o próprio Deus me convidando para servi-lo. E desde quando eu me converti, eu nunca disse não. Ainda que a tarefa ali eu achasse que fosse difícil, ou que eu não tivesse o talento necessário para fazer, eu sempre falei sim, porque eu entendia que era Deus me convidando, porque Deus queria me usar, e o Deus que tinha me convidado, Ele iria me capacitar. Então o pastor me convidou e... Obrigada. E hoje pela manhã, eu fui despertada assim, e eu já senti o Espírito Santo falar no meu coração o que seria hoje. E o tema da mensagem de hoje, antes de nós abrirmos a Bíblia,
3 problemas que o ser humano enfrenta em sua vida. Todo ser humano vai enfrentar esses problemas cedo ou tarde. E eu lembrei também, me veio à memória assim, de quando eu me converti. Porque eu posso parecer uma menininha, mas já tem 15 anos que eu me converti. Porque quando eu me converti, eu tive assim um encontro marcante com Deus, ainda quando eu era criança. E a partir dali, daquele encontro com Deus, eu nunca mais abri mão de servi-lo. E eu lembrei também que na minha caminhada com Deus, eu passei por esses 3 problemas. Mas eu nunca pensei em abandonar a minha fé. Eu nunca pensei, eu não vou na igreja mais. Eu nunca pensei isso. Porque eu sabia que eu podia, talvez, abandonar um projeto. Eu sabia que eu podia, talvez, abrir mão de um sonho. Mas jamais a presença de Deus. Amém? Está parecendo que é a primeira vez que eu prego hoje. Então, todo ser humano, ele enfrenta problemas na sua vida. E eu lembrei que até uma criança pode enfrentar um problema. Por exemplo, quando os pais se separam, a criança fica angustiada, ela fica triste. Ela está ali enfrentando um momento difícil. Quando uma pessoa muda de cidade, é também um problema, porque ela sai ali da sua zona de conforto e se sente, às vezes, solitário, né? Então, vamos lá compartilhar desses 3 problemas que todo ser humano enfrenta. E o primeiro problema enfrentado pelo ser humano é aquele causado por nós mesmos. É isso mesmo. Muitas pessoas atribuem as suas dificuldades sempre às obras de Satanás. Às vezes a pessoa está passando por um problema, é sempre o diabo, mas nem sempre é o diabo o responsável pela nossa dificuldade. Tem problema que nós passamos que nós mesmos procuramos. Esse é o primeiro problema enfrentado pelo ser humano. Não é a tentação maligna, é o problema que nós vamos lá e procuramos com as nossas próprias mãos. E é também o que está em Gálatas 6:7. Nós já vamos ler o versículo, tá, irmãos? Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E nós, muitas vezes, nós esquecemos que a nossa vida é uma constante, o quê? É um plantio e colheita. Nós esquecemos. E às vezes nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos lá atrás. E um exemplo bíblico que eu trago para vocês está em Josué. Pode abrir a sua Bíblia, Josué, capítulo 7. O exemplo bíblico que eu trago hoje para vocês, irmãos, é o exemplo de Acã. Alguém aqui já ouviu falar de Acã? Amém? Então, o que a gente aprende aí com Acã? Josué, capítulo 7. Nós aprendemos com Acã que nós mesmos somos capazes de causar problemas para nós mesmos. Que uma escolha errada, uma dificuldade errada na nossa vida é capaz de causar um transtorno para nós. Uma decisão mal pensada, uma escolha mal feita, sem antes orar, sem antes consultar a Deus, pode causar uma catástrofe na nossa vida. Josué 7, vamos ler, diz assim. Vamos ficar de pé, irmãos? Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel.
Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, no oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatiga ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que tirei, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pode sentar, irmãos. O contexto histórico aqui dessa passagem é que o povo de Israel havia acabado de destruir uma grande cidade. E essa cidade é Jericó. Quando você pega ali o contexto, você vê que essa cidade, ela era rodeada por um muro forte. E era uma cidade muito difícil de ser conquistada. Mas Deus havia dado para aquele povo o quê? Aquela cidade. Deus havia entregado aquela cidade. Então o povo de Deus vai, conquista Jericó, porque Deus havia prometido. Só que Deus deu o Senhor irão para o seu tesouro. Deus então entrega Jericó, mas dá uma ordem: olha, não pegue nada dessa cidade. E aí que entra o bonitão do Acã. Acã vai, ali enquanto Israel está conquistando aquela cidade, e Acã, ele vê aqueles tesouros, e eu posso imaginar ali os olhos dele encantado com aquilo, e ele deixa a soberba dominar o seu coração, e ele pega daquele tesouro para si e esconde embaixo da sua tenda. No capítulo 7, versículo 21, está escrito isso. Olha o que Acã fala: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 300 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos. Isso aqui tem poucas pessoas. Vamos subir só com os 2.000 ou 3.000 homens para conquistar Ai. Eles pensaram assim: Deus nos deu vitória sobre Jericó, por que não nos daria também sobre Ai, que é uma cidade tão pequena? E quando eles chegam lá, o povo de Deus, ele perde aquela batalha, e fala que 36 pessoas morreram. E isso porque Acã desobedeceu a voz de Deus. Esse problema aqui foi causado por Acã. E muitos problemas na nossa vida nós procuramos com as nossas próprias mãos. Nós escolhemos mal. Aqui estava diante de Acã obedecer ou não à voz de Deus. E todos os dias nós somos tentados a obedecer ou não à voz de Deus. E ele escolheu desobedecer. E se você continua lendo, além do exército ter perdido, das pessoas terem morrido, toda a família de Acã foi o quê? Exterminada. Então, a nossa desobediência a Deus, ela tem um preço, assim também como a nossa obediência a Deus. E se Acã tivesse escolhido obedecer a Deus,
Nada disso tinha acontecido. Com certeza o exército do Senhor tinha vencido aquela cidade. Mas quando ele pôde escolher, ele escolheu desobedecer. E outro exemplo bíblico de que um homem que causou sérios problemas para ele mesmo foi também o caso de Jonas. Porque a Bíblia fala que Jonas, Deus dá uma ordem direta para ele, que era pregar em Nínive. Só que Jonas, ele decide o quê? Eu não vou. E ele pega um navio para, quem lembra? Tarsis. E quando ele está ali naquele navio, começa uma tempestade, e as pessoas que estavam com ele no barco começam a falar, e agora, o que está acontecendo? E a Bíblia fala em Jonas, que começam a lançar sortes para descobrir quem era o culpado daquela tempestade. Então Jonas, ele fala, a culpa é minha. Eu estou fazendo com as palavras de hoje, tá, irmãos? Mas é o que está escrito. Jonas então reconhece a culpa dele. As pessoas jogam Jonas no mar e ele é engolido pelo peixe. Isso porque Jonas, ele também teve uma escolha. Ele fez uma má escolha, uma escolha de desobedecer a Deus. Eu posso imaginar se Jonas tivesse pegado o navio correto e ido para Nínive, ele não tinha entrado na barriga do peixe. Mas aprova sim. E nós sabemos ali que Deus, ele tinha um propósito na vida de Jonas. E que foi uma estratégia divina, Jonas ter ido ali naquela cidade, ser cuspido por um grande peixe. Mas a gente não pode deixar de entender que ele só entrou na barriga do peixe porque ele desobedeceu a Deus. E muitas pessoas, querendo ou não, estão dentro da barriga do peixe porque fizeram escolhas erradas. Ai, Maria Paula, não estou entendendo. Sim, muitas pessoas estão colhendo frutos da sua vida hoje porque quando tiveram a opção de escolher, escolheram de forma errada. Um exemplo que eu trago para vocês é uma pessoa que vai lá no banco e faz um empréstimo. A pessoa vai e faz um empréstimo, ela não analisa ali os juros, ela não pensa se ela vai ter condições de depois de arcar aquele valor, ela não pensa se aquilo realmente compensa, e ela vai lá e faz aquele empréstimo. E depois, o que acontece? O nome dela é negativado e ela tem uma grande dívida. De quem foi a culpa desse grande problema que essa pessoa está enfrentando? A culpa foi de Deus? A culpa foi do inimigo? Não, a culpa foi da pessoa que geriu mal a sua vida, que quando teve a oportunidade de fazer uma boa escolha, fez uma má escolha. Todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós. Mas por isso que é importante, meu irmão, quando você for tomar uma decisão, ore, consulte a Deus. Tudo que Davi ia fazer, ele consultava a Deus, ele não fazia nada sem falar com o Senhor. Outro exemplo dos nossos dias atuais é uma pessoa que fala assim, na minha casa eu não tenho paz. Mas aí você vai ver a casa dela, a mulher só vive gritando, ela grita com a criança, ela grita com o marido, ela briga com o vizinho, e é uma pessoa inquieta, é uma pessoa brigona, e aí? Ela mesma não promove a paz, ela mesma não busca isso, são problemas causados por nós mesmos. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Filhos que não honram pai e mãe. Todos conhecem esse versículo, Êxodo 20, 12. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quantos jovens aí estão morrendo tão cedo, porque não obedecem, não honram seus pais? E segundo o IBGE, os jovens moradores de favela de São Paulo e do Rio de Janeiro
que chegam a 18 anos são poucos. E eles ainda vão para o tráfico, porque fizeram uma escolha errada de não obedecer. E outro exemplo que eu estava pensando, pensa comigo. Às vezes a pessoa, ela come errado a vida toda. Ela só come coisas que fazem mal para a saúde. Ela não faz exercício físico. Ela bebe, ela fuma. E quando passa os anos, a pessoa fica doente. Quem buscou isso? São as escolhas erradas. E por que isso, Maria Paula? Por que você está falando isso? Porque é importante nós fazermos boas escolhas. A cada dia, tome as suas decisões, ore, busque direção a Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, que Ele nos ajuda, é Ele quem nos ajuda. E talvez você entrou aqui hoje, você sabe que você fez uma má escolha, você não sabe como sair dessa situação, e você fala assim, e agora? Faça como Jonas, no capítulo 2. Se você pegar Jonas no capítulo 2, quando ele estava lá dentro da barriga do peixe, Jonas, ele faz uma oração ao Senhor. E ele fala assim, Jonas 2:1. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu ouviste a minha voz. Então, o que eu devo fazer? Clamar ao Senhor. Clame a Deus por socorro, por ajuda. Porque o nosso Deus ouve a nossa oração. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente gosta de jogar a culpa da nossa dificuldade para o outro. Ah, eu estou passando isso por causa de fulano. A gente não gosta de assumir os nossos erros. E isso foi lá no jardim. O que Adão falou? Ó Senhor, eu comi por quê? É a mulher que Tu me destes. E o que a Eva falou? Ah, eu só comi porque é a serpente. Então, tem coisas que a gente tem que puxar a responsabilidade e falar, olha, eu estou passando por isso porque eu fiz uma má escolha, mas eu quero corrigir, então Deus me ajuda. E Deus vai te ajudar. Deus ouve o nosso pedido de socorro. E o segundo problema enfrentado pelo ser humano, todo ser humano passa, são as tentações do inimigo. Todo ser humano passa. Jesus, ele foi tentado por Satanás. E isso você vê aonde? Mateus 4, quando ele estava lá no deserto. Em João 10:10, irmãos, diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Nós não precisamos supervalorizar o poder do inimigo, não. Mas também fingir que ele não existe é uma besteira. A todo tempo nós somos tentados. Em Mateus 4, vou abrir aqui, Mateus capítulo 4, consta aí a passagem de quando Jesus foi tentado. E diz assim, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu-lhes, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou no pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí vai contando, Jesus foi tentado. E aqui você vê que Satanás, ele usa o quê? Do que Jesus estava carente. Jesus estava com fome, ele oferece pão. O inimigo, ele nos tenta com as nossas fragilidades,
com as fragilidades da nossa carne. Por isso que é tão importante a gente o quê? Fortalecer o nosso espírito, o nosso interior, para que a nossa carne fique fraca. O pastor sempre dá o exemplo dos dois cachorros. Um cachorro é o espírito, o outro é a carne. Aquele que você alimenta mais ganha. Se você não fortalecer o seu espírito, que é uma busca diária por Deus, a sua carne vai dominar. E a sua carne, ela vai para as coisas que desagradam a Deus. As obras da carne estão em Gálatas 5. E fala que a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, iras, dissensões, heresias, invejas. Então o inimigo, ele nos tenta no ponto fraco. A Bíblia fala que ele anda ao nosso redor como um leão que ruge. Ele sabe o seu ponto fraco, por isso você deve fortalecer o seu espírito. Jesus ali, quando ele está sendo tentado, ele usa uma estratégia. E para mim e você vencermos as tentações, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus venceu a tentação de Satanás usando a palavra de Deus e sendo obediente a Deus. Tudo que o inimigo ia tentar, ele falava, ó, está escrito, está escrito. Por isso que é importante o cristão conhecer a palavra de Deus. E se você não conhece a Bíblia, eu digo para você, você é uma presa fácil. Você é uma presa fácil para o inimigo. Oséias diz, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. As pessoas, elas são levadas por ventos de doutrina. Qualquer seta maligna, qualquer sopro maligno, ela logo é enganada, porque ela não conhece essa palavra. Você precisa conhecer a Bíblia. Aqui está escrito o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você. Como você vai vencer o sopro do inimigo se você não sabe o que Deus fala a seu respeito? Quantas vezes você está em casa e o inimigo fala, olha, você não é nada. E você está triste, fica mesmo. E você, mas aquele que conhece a palavra, já o que ele faz? Eu não vou ficar triste, porque em Romanos 8 diz que eu sou mais que vencedor. Satanás, eu não vou ouvir o seu sopro maligno, porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes vem a tentação, a dificuldade, mas você vai lembrar o que a Bíblia diz a seu respeito. Você vai lembrar que Deus está com você em todo o tempo, até naquele dia mais cruel, até naquele dia mais terrível, que eu posso imaginar que é quando você perde um familiar. Aquele dia ali que você está no fundo do poço, porque você perdeu um ente querido. Aí o inimigo pode jogar a cilada e falar, e aí, cadê o seu Deus? Mas se você conhecer essa palavra, você vai lembrar que o Consolador está com você. Você vai lembrar do Emanuel, de Isaías 9. E, querido, pode vir tentação que for, você vai estar alicerçado. Porque você vai manejar bem essa palavra. Então, reserve tempo. Essa foi uma estratégia de Jesus. E a segunda coisa foi obediência. Não adianta conhecer e não obedecer. Em João 14 diz, se fizeres o que eu mando, sereis o quê? Meus amigos. Nós precisamos obedecer a Deus, dizer não para o pecado, dizer não para a nossa vontade da carne. Às vezes, irmão, vai vir alguém e vai nos dar um tapa na face. Não diretamente, um tapa com palavras. Às vezes a pessoa vai vir e vai te machucar, mas o que você vai fazer? Você vai agir como Jesus. Você vai falar, opa, carne, se controle, carne, mantenha calma,
porque eu tenho os frutos do Espírito Santo. A antiga Maria Paula talvez agora ia estourar, ia brigar, ia xingar, mas a nova criatura não faz isso mais. Porque quem domina a minha vida agora é o Espírito. E quando a carne vir e ficar muito forte, eu vou lá jejuar, porque eu vou falar: carne, você não domina a minha vida. Vocês estão conseguindo entender? É assim, é uma luta constante. Todos nós temos um velho homem. E ele morreu lá no dia que você batizou. E aquele velho homem, todo o tempo ele quer voltar. Ele quer voltar. Mas nós não podemos deixar, por isso você tem que fortalecer o seu espírito. Você tem que buscar a Deus e fortalecer. E em casa, irmãos, leia Gálatas 5 e diz o que tem que ter na sua vida, o que tem que ter na minha vida, amém? Então vamos voltar. Jesus venceu a tentação. Palavra, obediência. Só isso. E olha o que diz 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que o sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada por todo o mundo. Ai, meu Deus, o inimigo está ao meu redor. Ai, que medo. Isso não é para você ter medo, é para você resistir ao inimigo e permanecer firme. Resistir firme na fé. O seu Deus está com você. Sede sóbrios. Entenda, meu irmão, que a nossa luta muitas vezes não são contra as pessoas, são contra as vozes malignas. O inimigo, ele usa quem está fraco para nos derrubar. Às vezes vem alguém e lança uma palavra que detona o nosso coração, mas a gente tem que ter o discernimento e entender o que está por trás. Isso é coisa do inimigo, eu não aceito na minha vida, eu não recebo. Às vezes a pessoa ela é usada para nos desanimar, mas aí logo nós temos o entendimento. Não é isso que Deus pensa de mim. Ah, você vai conseguir. Ah, nossa, você tem esse sonho, mas ninguém nunca conseguiu. Voz do inimigo, não. Meu Deus diz que eu sou mais que vencedora. Ele é fiel para me capacitar. Amém? Nós precisamos ser vigilantes, sóbrios. A pessoa bêbada, ela mal consegue parar em pé. O que acontece com ela hoje, amanhã ela não sabe te contar. Por isso você tem que estar sóbrio. 1 Coríntios 10:13. Ô Jesus amado, não sobreveio tentação que não fosse humana. Eu quero te dizer, 1 Coríntios 10:13. Deus não permite que você passe nada que você possa suportar. Às vezes a pessoa fala assim: ai, está pesado demais, eu não aguento. Deus está pesando a mão na minha vida. Mas em 1 Coríntios 10:13 diz que Ele não permite que você passe nada que você não possa suportar. Então, se hoje você é tentado, você aguenta. Fala para o seu irmão: ó, você aguenta. Você é capaz de suportar. Jesus venceu. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de você. Amém? Terceiro e último ponto, irmão, já estou acelerando aqui. O terceiro problema e último problema enfrentado pelo ser humano são as provações. E nesse ponto nós entendemos que as tribulações, as provações, ela não vem para te derrubar. As provações não vêm para te dar uma rasteira. Ah, a mão de Deus está pesada sobre mim. Nada disso. As provações servem para fortalecer a sua fé. É para fazer de você uma pessoa aprovada por Deus. E na Bíblia, não vou ler por causa do tempo, mas existiu um homem que foi provado. E eu não queria estar na pele desse homem, porque eu não sei se eu agiria como ele. Deus promete um filho para esse homem, ele já velhinho, e Deus dá um filho para esse homem. Quem é? Abraão.
E Deus fala: olha, Abraão, eu quero seu filho, entrega ele para mim em sacrifício. E Abraão, ele pega Isaac e parte para o Monte Moriá. Eu posso imaginar ali o coração de Abraão rasgado, pensando: ai, eu não sei o que passou, mas com certeza ele estava muito triste, porque o filho que ele demorou tanto para ter, Deus havia pedido de volta. Pensa aí, hein, Flávio? Entregar a Lorena, coração rasga. Mas pela fé, Abraão sobe o monte. E quando Isaac vê: uai, pai, cadê o cordeiro? E Abraão fala o quê? Deus proverá. E lá naquele momento, quando Abraão estava pronto para sacrificar o Isaac, Deus proveu o cordeiro. E nessa parte nós vemos o quê? Abraão, ele foi provado e aprovado por Deus. Deus jamais queria que Isaac fosse sacrificado. Deus estava olhando ali a fé. Qual era o grau da fé de Abraão? Até que ponto Abraão iria obedecer? E muitas vezes é assim na nossa vida. Deus está olhando o seu grau de fé. Até onde ela vai? Até onde vai a fé desse homem? Até onde vai a obediência? E ele foi provado e aprovado. Em Tiago diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, se hoje você está sendo provado por Deus, fique firme, persevere. Salmos 11:5 diz: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça sua alma odeia. Então, persevere. Se você está sendo provado por Deus, persevere. Como? Vindo na igreja, orando, lendo a Bíblia, jejuando, tendo seu tempo com Deus. E assim você será aprovado. E para finalizar, eu quero te dizer que o deserto, que na vida do cristão é o quê? Dificuldade. Ele não é lugar de morada. Ele é lugar de passagem. E muitos cristãos, quando você conversa, é como se estivessem vivendo um deserto eterno. Nenhum dia a pessoa está bem. Nenhum dia ela tem uma novidade para te contar. Então, meu irmão, aprenda a olhar para os lados também e ver as coisas boas da vida, a ser grato a Deus nas pequenas coisas. E saia do deserto. E nós sabemos que o choro, ele dura uma noite. O inverno, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria vem. O deserto não é eterno. E eu quero contar uma história aqui para vocês. Prestem atenção. Após o naufrágio, o único sobrevivente foi parar numa ilha desabitada. Juntou lenha, acendeu uma boa fogueira, ficou vários dias esperando ser resgatado, mas ninguém veio salvá-lo. Com muita dificuldade, ele montou um pequeno abrigo com os restos dos destroços que juntou para se proteger do sol, da chuva e de animais selvagens. Teve que fabricar suas próprias ferramentas de sobrevivência e aprender a caçar, pescar e colher alimentos no mar. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou seu abrigo em chamas. Ficou desesperado, revoltado e gritou para o alto: "Oh Deus, por que eu? Por que permitiste isso? Que mais me falta acontecer? Eu sou miserável, vou morrer sozinho nessa ilha." E ele chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, ele foi despertado pelo doce som da voz de um outro ser humano. "Bom dia, marinheiro. Vamos para casa?" "Meu Deus, vocês vieram. Bom dia, muito bom dia, meus amigos. Como vocês souberam que eu estava aqui?" Eles responderam: "Nós vimos o seu sinal de fumaça. Estávamos bem distantes,
mas a coluna de fumaça que você fez subiu muito alto. O dia estava limpo e pudemos achá-lo com facilidade. Então, tudo coopera para o nosso bem. Talvez você pense, nossa, está tão difícil. Nossa, eu passei por aquele problema e foi tão complicado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos orar. E eu pergunto aí para vocês, qual a dificuldade que você está enfrentando? É uma dificuldade devido a uma má escolha? Se for, grite por socorro, porque Deus te ajuda. Se a dificuldade que você está enfrentando é uma tentação maligna, vença pela obediência a Deus e pela palavra. Ou se você está sendo provado por Deus, persevere e fique firme, porque isso é para você sair aprovado. Deus não quer te destruir, é para você sair aperfeiçoado, é para você sair perseverante, é para o nome de Deus ser engrandecido na sua vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Faça agora a sua oração, apresente a Deus as suas dificuldades. Todos nós passamos por problemas, todos nós somos tentados, todos nós somos provados, todos estamos sujeitos a fazer más escolhas, mas peça que o Senhor te ajude a fazer um bom plantio, para que no presente e no futuro você possa colher bons frutos. Peça ao Espírito Santo para ser o seu ajudador em todos os momentos da sua vida. Peça para que Ele te ajude nos bons e nos maus momentos. Peça a Deus para te ajudar a buscá-lo, para colocar em você cada dia mais amor, em ler a palavra, em orar, em obedecer a Deus. Peça a Deus nessa noite, meu irmão, para fortalecer o seu espírito e para mortificar a sua carne. A nossa carne, ela tem que morrer. Nós precisamos alimentar a nossa alma com mais de Deus. Apresente agora a sua dificuldade a Deus e grite por socorro. Fala, Senhor, me ajuda. Se o seu problema for familiar, peça a Deus, me ajuda. Se o seu problema é um filho, grite por socorro, me ajuda. Se você precisa de uma cura, se você precisa de um emprego, se você precisa mais de Deus, grite a Deus e peça socorro, porque Deus ouve as nossas orações. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Não pense que quando você ora, Deus está com os ouvidos tampados. Não está. A oração com fé agrada ao Senhor. E a Bíblia diz em Hebreus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu irmão, quando você abrir os seus olhos, quando você orar, ore com fé. Peça a Deus com fé, porque Ele é fiel e justo para nos ajudar em todos os momentos. Peça a Deus nessa noite para fortalecer o seu espírito, para te ajudar a vencer as tentações, que você sabe. O inimigo conhece as nossas fraquezas, mas o Senhor também sabe. Então peça, Senhor, me ajuda a dizer não para o pecado, me ajuda a dizer não para o inimigo. Fortaleça a vida do teu povo nessa noite, do inimigo, mas que nós possamos dizer não. A única voz que nós queremos ouvir é a doce voz do Espírito Santo. A única coisa que nós precisamos é da tua presença em nossas vidas. Senhor, há uma luta, como é difícil ler a Bíblia, como é difícil orar, mas gera em nós um coração que ama a tua presença. Senhor, como é difícil às vezes vir na tua casa, é um desânimo, é uma luta contra nós mesmos, é uma tristeza, Senhor, é uma dor de cabeça, mas que isso seja arrancado.
Nessa noite eu peço ao Senhor, Pai, cobre o teu povo com teu sangue. Revista o teu povo da tua armadura e livra-o do mal. Livra, Senhor, de todas as ciladas do inimigo. Livra, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos atravessar o deserto com alegria, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor nos ajuda, sabendo que o Senhor é Deus Emanuel em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por esta palavra e pedimos, Deus, nos ensina a fazer boas escolhas. Fala para o Senhor, Deus, me ensina a fazer boas escolhas. Me ensina, Pai, a tomar boas decisões. Me ensina a fazer, Senhor, um bom plantio nessa terra, para que eu possa ter uma colheita abundante, uma colheita boa, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu passo a palavra agora para o pastor. Ele vai estar encerrando o culto. E se algum irmão, depois do culto, quiser uma oração especial, quiser conversar com a gente, só esperar que a gente ora por você, tá bom? Amados, nós já vamos encerrar esse culto. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que vieram aqui esta noite, aos irmãos que assistiram esse culto na sua casa, que você possa ter recebido mais do Senhor nesta noite. E vamos encerrar. Quinta-feira nós temos culto, nós estamos com as nossas portas abertas. Domingo nós também temos os cultos, estamos aqui a partir das 6 horas, orando por este culto, e você é o convidado a vir interceder pelo culto conosco. Feche seus olhos e nós vamos orar, encerrando a Deus este culto. Pai amado, Pai querido, somos gratos a Ti por este culto, por esta oportunidade que nós tivemos de estar aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus grande, um Deus misericordioso, que ouve o nosso clamor, que ouve os nossos pedidos de socorro. Pai, nós te entregamos a nossa semana, e essa semana que se inicia, que nós possamos tomar as melhores decisões, as decisões do Senhor nas nossas vidas, que nós venhamos obedecer ao Senhor, que seja uma semana de leitura da palavra, de oração, uma semana de comunhão contigo, meu Pai. Muito obrigado, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana. Glória a Deus.